Boa noite, internautas. Por aqui, seu amigo Marcos Navarro. Estamos aqui para conversar sobre a pandemia, sobre possíveis soluções para essa problemática no Brasil. E estamos aqui online, eu, Anderson Lima, e também o Ulisses, amigos aqui de Indaiatuba, procurando soluções. Participe conosco, envie as suas perguntas e vamos trazer números atualizados aqui e também estar respondendo a todas as perguntas dos internautas. Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, eu sou Anderson Lima. A gente está começando essa transmissão aqui pelo Facebook, como o Navarro disse. Mande suas perguntas para a gente aqui e o Ulisses vai já começar atualizando a gente aqui com alguns dados. Vamos lá, Ulisses. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ulisses Maia. Vamos começar com as atualizações. Hoje a gente tem uma... Vou passar duas atualizações que são interessantes e a gente já pode usar elas como início do nosso trabalho, né? Hoje, nacionalmente, a gente tem, de acordo com a base nacional, 156.233 casos confirmados de Covid, sendo que o total de mortes está em 10.631 casos. Quando a gente seleciona apenas Indaiatuba, a gente tem um total de 35 casos, na base nacional, e 78 casos na base municipal. Qual que é a diferença disso, tá? O governo federal e a municipal, elas têm divergência, tá? Isso é importante até para a gente começar esse debate. Enquanto na cidade a prefeitura informa esses 78 casos, Indaiatuba soma apenas 35 na base nacional, ou seja, metade do número total que a gente tem. E a mesma coisa se confirma no número de mortes, né? Enquanto Indaiatuba confirma 9 óbitos confirmados, Indaiatuba, para o governo federal, tem apenas 6 mortes. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente ressaltar, que até para a gente, quando a gente fala que os números estão subestimados, isso é um caso real. E eu fiz algumas análises com relação a outros municípios aqui da nossa região, e em nenhum caso o número do governo federal está acima do municipal, ou seja, não é que a morte está deslocada, ou o caso está deslocado de uma cidade para outra, mas sim que ele não consta mesmo, tá? Isso é uma informação bem interessante para a gente começar a discutir. Eu não me apresentei propriamente, né? Eu sou Ulisses, presidente do pessoal em Indaiatuba, sou economista, e eu estou aqui para agregar nessa live que a gente está fazendo. Obrigado. Bom, então vamos continuar a apresentação. Eu sou Anderson Lima, sou desenvolvedor de software e técnico em eletroeletrônica, natural de Indaiatuba, mas hoje morando em Elias Fausto, e ajudar um pouco com o meu conhecimento aqui de vivência do mundo. Vamos lá. Eu vou completar a minha apresentação. Eu sou Marcos Navarro, eu sou formado em administração e também sou presidente do PT de Indaiatuba. Sejam todos muito bem-vindos e vou passar a palavra para o Amado Neto, que é o nosso amigo repórter e vai estar também nos ajudando aqui nos nossos trabalhos hoje. Seja bem-vindo, Amado. Boa noite a todos. Eu tenho um pescoço para torcer, que é o do Marcos, que é a segunda vez que me chama de repórter. Eu odeio quando me chamam de repórter. Eu sou jornalista, não me confunda, por favor. Mas tudo bem, isso é fácil de confundir. Tá gente. Bom. Bom, eu sou o jornalista Amado Neto, acredito que muitos que estão vendo aí. Quem que está operando o chat aí? É você, Anderson? Já tem presença no chat?
Nós temos, no momento agora, 6 pessoas assistindo a live. Por Certo. enquanto, ninguém ainda postou nada aqui no chat, mas tem 6 pessoas assistindo. Vamos cumprimentar essas pessoas? Quais são? Aí fica um pouquinho mais difícil de ver, porque tá lá no Facebook. Eu tô usando o Yard aqui para poder assistir. Você não consegue acessar o Facebook aí no... Eu tô aqui no Facebook, mas aqui eu não consigo ver. Mas só consigo ver os likes. Entendi. Eu também não consigo ver quem estão assistindo. Por enquanto, estamos com 9 likes aqui. Mas se o pessoal fizer pergunta, dá para saber aí. Acredito que sim. O chat aqui está programado para isso. Vamos ver, vai ser um teste hoje. Certo. Bom, os dados, eles estão sendo atualizados minuto a minuto. Então, você pode dar um número agora e dizer, ó, já morreram tantas pessoas, daqui 5 minutos você pode atualizar de novo. Nós estamos vivendo um dos momentos mais dramáticos da nossa humanidade, especialmente da sociedade brasileira. Por que especialmente da sociedade brasileira? Porque o coronavírus, que é uma espécie mais agressiva da família dos coronas, né, dos vírus que produz a doença, o Covid-19, ele tem um poderosíssimo aliado no Brasil, que é o presidente da República e seus seguidores, né? Então, esse coronavírus, ele conta com esse engajamento do presidente da República, que deseja que nós tenhamos um número superlativo, né, superpotencializado de mortes, na contramão da história, porque enquanto outros governantes de outros países fazem de tudo para conter o avanço da doença e minimizar o número de mortos, no Brasil o esforço é o contrário, quer dizer, na contracorrente, inclusive, dos governadores e dos prefeitos de estado. Nós estamos pensando no Brasil de hoje, esse é o cenário, o Brasil caótico, né? Um Brasil que ele é enteado, ele não é filho da pátria. Nós, cada um de nós, cidadãos, não somos filhos da Federação Brasil, nós somos enteados. O Brasil, que era nosso pai, é nosso padrasto hoje. E isso muda de governo para governo. Eu espero que quem esteja nos ouvindo esteja entendendo o que eu quero dizer. E o Brasil do futuro, que é a proposta disso? O que nós podemos esperar? Muita gente está se perguntando quando é que acaba essa coisa aí dessa pandemia. Quando é que vai acabar? Quando é que a gente vai poder ter a vida normal? Bom, vida normal, esqueçam. Isso nunca mais vai existir. Com certeza não. Né? Por tudo que eu tenho lido, eu sei que a vida normal, o normal, vai ser um novo normal. Hoje é o novo normal de ontem. Até ontem, nós saímos das ruas, íamos para o comércio, nós transitávamos livremente nos nossos bairros, cidades, a gente podia ir para onde queria, no momento em que a gente queria, da forma como queria. Hoje está tudo mudado, já é a nova realidade. Esse não é um estado de exceção, esse é um novo estado. É assim que serão as relações daqui para frente. Quem está esperando que essa pandemia vai acabar daqui a pouco, que essa pandemia vai... Deixa eu só desconectar o negócio aqui e conectar de novo. Pronto. Quem está esperando que essa pandemia vai acabar daqui 15 dias, daqui 20 dias, pode esquecer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona e o mundo está se preparando para uma nova versão de humanidade. Essa transformação não começa agora com essa pandemia. Essa transformação, ela vem já há algum tempo, quando nós começamos a desenvolver a tecnologia do trabalho e criar novas relações, tanto de trabalho como de convivência. Por exemplo, o que nos transformou? O uso do smartphone transformou as nossas relações sociais, né? A internet e tudo mais. O coronavírus, acreditem ou não, faz parte desse pacote de transformação. Ele faz parte disso. Né? Começou com uma transformação tecnológica, uma nova versão de sociedade, e agora entra uma pandemia que vai fazer um
está fazendo uma peneira na sociedade, né? Muitos já estão caindo. Eu estou falando isso com vocês agora, mas eu não me sinto privilegiado, porque eu posso ficar no tempo nessa pandemia e vocês seguirem adiante, eu não sei. Até agora está tudo bem, né? E a gente não tem certeza de nada, não sabemos quem ficará, quem vai prosseguir. Eu espero prosseguir, porque eu acredito que ainda tem alguma coisa ainda para fazer pela sociedade e quero sair da vida pela porta da frente, conforme eu entrei. Então, quem está esperando, vai acabar daqui a 15 dias, daqui a um mês o governo vai abrir, vai acabar com essa quarentena e todo mundo vai poder transitar livremente, esqueçam. Isso não vai acontecer. Na previsão mais otimista que você pode ter aí, no mínimo 1 ano. Então, o que significa isso? Significa que você não deve ficar parado esperando essa corrente passar, essa onda passar, para voltar a uma vida normal. O que você tem que fazer é se reinventar. Reinventar uma forma nova de se relacionar. Reinventar-se no sentido de aprender a ganhar vida de outra forma, aprender a se relacionar com as pessoas de outra forma. Essa é uma visão, digamos, uma visão dentro de um mundo que se desenha à nossa frente, né? E que a gente não adianta ficar fazendo, sabe, prognósticos assim, não é facinho, daqui 15 dias. Eu, na minha visão, esqueço. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu só queria complementar um pouquinho a fala do Ulisses em relação aos números. A situação da nossa, não se engana quem olha para esses números e analisa só por eles. A gente tem 2 perguntas já aqui da Adriana para responder, eu já vou colocar a pergunta dela no ar, mas só resumindo rapidinho. Os nossos números estão muito aquém do que realmente está acontecendo. Mesmo esse número diferente entre os dados do município e os dados da federação, ainda assim são números muito aquém do que realmente está acontecendo. Eu costumo dizer que é como você vê um animal, tá? Ele tem cara de cavalo, crina de cavalo, tem pelo de cavalo, tem a altura de um cavalo, mas na nossa situação a gente não pode afirmar que é um cavalo porque precisa de um exame de DNA. E nós não temos como fazer esse exame de DNA. Então as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, tem gente que fica doente e sara e ninguém sabe do que foi. Então, pegando pelo número de mortos, que está também subestimado, mas pegando pelo número oficial, o número total de contaminados é de pelo menos de 8 a 10 vezes maior do que o número ao qual nós temos acesso. Tem um cientista que eu acompanho bastante as transmissões dele, e ele costuma dizer que nessa situação, fazer exames e testar todo mundo é você estar na escuridão com uma lanterna iluminando o seu caminho para você ver o que está acontecendo. Com poucos testes, você troca a lanterna por uma vela. Aqui no Brasil, a gente está sem vela nenhuma, a gente está trupicando, está tropeçando nos cadáveres. Então a gente só está testando quem está indo para o hospital, e só está indo para o hospital quem já está muito mal. E quem morre, às vezes não dá nem tempo de fazer os exames e saber o que está acontecendo. Então, a nossa situação ainda é muito abaixo do que a gente conhece de números. É muito mais grave o que está acontecendo. E como o Amado falou, é inocente acreditar que a gente volta a uma normalidade tão já. Né? A situação está difícil, a gente vai ter que aprender a fazer as coisas de forma a se proteger desse vírus, que é um vírus de contaminação muito rápida. A gente se contamina muito rápido por ele. Ele desenvolve para uma doença letal num período muito curto de tempo. E hoje a gente não tem mais fronteiras. Então, uma pessoa que está no Brasil hoje pode estar amanhã na China e depois de amanhã em Nova York, nos Estados Unidos. Quer dizer, o mundo não tem mais fronteiras. Então, uma doença circula muito rápido. E é ingênuo a gente acreditar que volta a uma normalidade. Não volta. Enquanto essa doença não tiver uma vacina, e a gente sempre corre o risco de ter uma mutação dela. Nós temos aí um vírus hoje chamado, né, o vírus da AIDS, o HIV, que não se tem vacina por um dos motivos é esse, a mutação, a dificuldade
de conseguir se prevenir desse vírus. A dengue, a própria dengue não tem uma vacina. Só que enquanto a dengue depende de um mosquito, esse vírus que nós estamos vivenciando, essa pandemia, ela depende da nossa respiração. Você respira do lado de uma pessoa contaminada, você se contamina. Então, o negócio, acho que a gente vai demorar muito, se é que um dia a gente volta para a normalidade. Eu tenho aqui 2 perguntas da Adriana Lima. Eu vou colocar aqui, se consigo colocar ela aqui, ó. Então, a primeira pergunta dela é como é que a gente está enxergando o comportamento das pessoas, né, na cidade de Indaiatuba. Como é que o pessoal indaiatubano está se comportando diante da pandemia. Se o pessoal quiser falar, o pessoal que está em Indaiatuba, eu estou em Elias Falso, não posso falar para o Indaiatuba, mas tá aí para vocês. Bom, posso começar. O indaiatubano, Adriana, prazer em conhecê-la. O indaiatubano hoje ele tá se comportando um pouco como o resto do Brasil, né? Com aquela perspectiva de fim de pandemia e tentando sair. Aumentou bastante a questão de uso de máscara. Com a determinação do governo estadual, tá? Mas a gente vê que realmente ainda se mantém aquela dúvida, será que a pandemia existe, se é real? Isso, infelizmente, a gente tem encontrado bastante nas nossas conversas aí por digitais com as pessoas. Sempre questionando o número de mortes, questionando o número de casos, e questionando se não é uma gripezinha, né? E isso bom pra gente. E eles têm eles estão adotando essa postura. O governo municipal, infelizmente, infelizmente ou felizmente... Vou então continuar enquanto o Lisson retorna. Na verdade, a pergunta da Adriana é muito importante. Não, Ulisses, nós, em Indaiatuba, vemos que o isolamento tem caído. Ulisses, pode retornar. Eu estava dando uma adiantada até você voltar, tá bom? Pode dar sequência. Achei que eu tivesse caído, desculpa. Eu não sei em qual parte eu parei, desculpa. Até que parte você falando ouviram. Eu, pelo menos, ouvi aqui até a parte de você falando sobre a movimentação do prefeito de Indaiatuba. Então, o prefeito de Indaiatuba, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. O prefeito de Indaiatuba, ele tentou sair uma vez e tenho certeza que já deu uma impactada na curva da doença, mas ele tem mantido as determinações do governo estadual. Então, seguimos tudo que o governo estadual está determinando. O nosso novo comunista Dória. Vai, Navarro, pode tocar. Pergunta... Pelo que eu vi, o nosso distanciamento social, ele está diminuindo a quantidade de pessoas em casa. Nós estávamos com 61%, hoje nós estamos com 49%. Então, o isolamento social, ele tem diminuído. Teve aí, uma semana atrás, uma flexibilização para o retorno do comércio, que durou somente sábado e domingo da semana passada, e já teve consequência de mais mortes essa semana. Teve dias aí de morrer 3 pessoas, e é um número importante de vítimas, né? Então, eu acredito que o isolamento social, ele está, assim, razoável, mas tem como melhorar bastante. Eu acho que como nós temos as pessoas de linha de frente, que é da saúde, pessoal que está aí nos mercados, na parte de abastecimento, parte dos transportes, motoristas, todos os profissionais que têm realmente necessidade de estar trabalhando, estão cumprindo sua missão, enquanto trabalhadores e enquanto cidadãos. Aqueles que têm condição de ficar em casa, que não têm a empresa chamando para o trabalho, seu compromisso pode ser adiado, vamos ficar em casa, tomar essa consciência que o momento é grave, é oportuno que se faça o isolamento social. Todas as pessoas que têm essa necessidade de sair vão estar fazendo a sua missão enquanto cidadão, enquanto brasileiro, e todos aqueles que não têm necessidade fiquem em casa. A dica é
realmente não ir nem na casa do pai, da mãe, se você tem uma família e pode visitar seu pai, sua mãe, na pandemia não vai poder, não tem problema, liga para ele todos os dias, faz uma chamada de vídeo, entendeu? Dá para você matar a saudade. O importante nesse momento é a gente se preservar a nossa vida, a nossa integridade enquanto cidadãos e deixar aqueles que realmente precisam. Se a gente precisar fazer uma compra, é lógico, vamos precisar fazer aí o reabastecimento dos alimentos. Então, vamos sair só no último caso. Então, o isolamento está piorando, a gente tem que melhorar esses números. Para melhorar, a gente tem que chegar a 70%, e conforme uma entrevista que nós tivemos aí do pessoal da saúde do Estado, o número de 70% nós vamos ter economia de vidas. Então, isso que a gente tem que visualizar hoje. Salvar vidas, tá bom? Fica a dica. Pode passar para o Amado aí, Amado. Pessoal, é o seguinte, a proposta é o Brasil de hoje e o Brasil do futuro na pandemia. As narrativas até agora aí são mais do mesmo. Ninguém precisa acessar a nossa live para ouvir o que estão ouvindo até agora. Vamos elaborar um pouco melhor, porque o pessoal quer saber o que a gente pensa sobre quanto tempo dura, como vai ser, como que eles têm que se preparar para o futuro. Porque hoje é carne de vaca falar sobre fique em casa, se preserve. Isso aí tudo é bobagem. Eu acho que as pessoas que vão acessar essa live, elas estão esperando muito mais de nós, não mais do mesmo. Elas querem coisas mais elaboradas. Eu, antes de falar qualquer coisa, de entrar um pouco mais no assunto, ou de continuar, porque eu já entrei, eu quero cumprimentar a Cá Oliveira. Boa noite, Cá Oliveira. O Isaías dos Santos Lima e a Adriana Lima, e agradecer a vocês por prestigiarem a nossa live, tá bom? Eu tenho uns números aqui, nos aprofundando no assunto e alinhando a proposta da live com a nossa narrativa. Eu estou aqui no jornal É o País, que é um respeitável jornal da Europa, né? Esse aqui é o País Brasil, e ele traz, dentro da nossa temática, ele traz o seguinte artigo, deixa eu ver quem é que escreveu esse artigo, Cleiton Mello. Então, ele diz aqui, pandemia marca o fim do século XX. Ainda, né, aqui diz assim, entender que o mundo novo e é importante para nós prepararmos para o que vem por aí. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, conforme nos alertou o biólogo Átila Yamarino, que vocês já devem conhecer, né? O Átila já está largamente apresentado nas redes sociais, aí nos vídeos. Então, a fala do Átila Yamarino diz o seguinte, o mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Ele disse essas palavras numa entrevista que ele deu à BBC Brasil. Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses, disse ele. O que ele diz, em suma, é que a pandemia é um acelerador do futuro. Né? É um acelerador do futuro. Complementando ele, ou dando continuidade ao que ele diz, ainda nessa linha, havia uma visão entre especialistas de que faltava um símbolo para o fim do século XX. Uma época altamente marcada pela tecnologia. E esse marco é a pandemia do coronavírus. Olha só, eu estou lendo isso agora, e está bem alinhado com o que eu falei antes, que a pandemia faz parte do pacote de mudanças do comportamento humano e das relações, sobretudo das relações sociais. E aqui tem uma parte que ele diz, o coronavírus é um acelerador de futuros. Vários futuristas internacionais dizem que o coronavírus funciona como um acelerador de futuros. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância,
A busca por sustentabilidade e a cobrança. E a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. Olha, é bem verdade. Há quanto tempo nós vivemos essa lenta mudança que agora tem que ser acelerada, né? A coisa do home office. Há quanto tempo a gente vive isso? Né? Há quanto tempo a gente vive o ensino à distância? Só que eram mudanças muito lentas, que nós estamos sendo obrigados a acelerar isso. Por isso que se fala que ele faz parte do pacote de mudanças, da transformação da sociedade. Só um segundo, Ulisses, antes, eu sei que você está querendo se pronunciar, eu só queria colocar aqui logo a pergunta do pessoal da internet, para não passar muito. Eu vou rapidinho pôr a pergunta da Adriana aqui de novo, a nova pergunta dela, que ela queria entender se a gente tem ideia que se isso vai piorar ou não com a chegada do inverno. Tem a pergunta do Isaías, né, como é que a gente enxerga aí a postura do Estado em relação ao tratamento da pandemia, né, e a importância do SUS, ele queria que a gente falasse um pouco disso. Nós temos a da Cá Oliveira, também aqui fazendo uma pergunta, que ela, infelizmente, acha que não é uma bobagem a gente reforçar esses pontos que o Navarro e o Ulisses venham reforçando, porque as pessoas não estão acreditando no que está acontecendo, né? E então é importante, por mais que seja carne de vaca, por mais que esteja chovendo molhado, ouvir isso de pessoas diferentes, e nós somos algumas pessoas diferentes do que está na mídia e no dia a dia falando sobre isso, mostra para as pessoas que não é só os governantes e só os políticos de ponta, vamos chamar assim, os que estão eleitos, que estão dizendo o que precisa ser feito. E a gente tem, inclusive, o nosso presidente que destoa dessa afirmação, né, que é importante o isolamento, que é importante a gente reinventar o modo de trabalhar, como o Amado já está comentando aqui, né, essa reinvenção do modo de trabalhar, do modo de se relacionar, como o Navarro comentou. Essa reinvenção do modo de viver está sendo acelerada a 1000%. Então, vamos responder essas perguntas, né? O que a Adriana perguntou ali. Eu acredito que sim, Adriana, que vai piorar muito no inverno. Eu vou dar um exemplo por mim aqui. Eu comprei um oxímetro essa semana. Eu sou asmático e estava com falta de ar por esses dias. E o coronavírus ele tem uma característica bastante interessante, que você não tem falta de ar até a sua oxigenação chegar a 70% no corpo. Tem pessoas que chegam no hospital andando, aparentemente bem, com um pouco de cansaço, mas aparentemente bem, falando ao telefone, como dizem na TV, e a pessoa vai direto para a UTI, para um respirador, porque a sua taxa de oxigenação está a 70%. E o mínimo, segundo o que eu pude pesquisar aqui, é 89%. Então imagine, o cara está a 70%, já tem células morrendo por falta de oxigênio, e o cara não sente. Ele não percebe que está doente. Então, eu acredito que nesse inverno agora a situação vai ficar pior. As pessoas tendem a ter problemas respiratórios nesse período do ano. E eu, como falei, eu comprei um oxímetro aqui para tentar me acompanhar. Eu tenho uma filha asmática também, para saber o que está acontecendo com a minha respiração e com a dela, para não esperar chegar a 70% para procurar ajuda. Passo a palavra para o Ulisses. Acho que falar em questão de carne de vaca, os veganos ficariam tristes com a sua fala, Amada. Eu acho que é sempre importante ressaltar, e é importante também, foi importante pelo fato da gente ter ultrapassado os 10 mil, né? Os 10 mil mortos, que é muito triste. Pegando um pouquinho da pergunta do Isaías relacionado ao SUS, né? Que ele tinha, que vocês falaram que ele tinha comentado. O SUS mostrou nessa pandemia o quanto crucial é o papel dele, né? Esse Sistema Único de Saúde, que é o único papel do governo federal, né? Financiar e coordenar, até o Mandetta, que tem eu entendo que ele tem muitas debilidades e muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, ele ainda estava fazendo um bom trabalho, pelo menos como entendedor do SUS, né, e do papel dele. Agora a gente tem o Tite, que infelizmente, por ter vindo
plano de saúde para tentar resolver, mas a gente está vendo o quanto tanto o sistema privado quanto o público está sofrendo na pandemia. E sim, eu acho que, na verdade, esse papel que é desempenhado pelo SUS, ele ainda vai mostrar muito o quanto é importante o servidor público, né? E esse trabalho público, porque a gente tem que lembrar que o serviço público é importante, que a gente tem ouvido muito com relação à questão da diminuição das despesas públicas, mas a gente tem que lembrar que o objetivo do serviço público é dar o serviço da melhor qualidade possível. E enquanto a gente esquece isso e pede a mitigação desses gastos, a gente está perdendo escala, né? E a gente está perdendo uma coisa que a gente tem única no mundo, né? O nosso sistema é um dos melhores. Então, eu acho isso. Eu acho que a questão do SUS, cara, é crucial para a gente entender também. Acho que depois, em algum outro momento, a gente volta na fala do Amado com relação ao ser humano, né? Mas o SUS, ele é o solucionador desse problema nesse momento de pandemia. O sistema tem que ser revisto e tem que ser tratado. Passo a palavra. Tem mais uma pergunta, olha. Estou colocando aqui na tela, da Tamires Silva. Boa noite. O governador de São Paulo apresentou um plano de retorno às aulas para educação infantil. Qual é a posição de vocês a respeito? Olha, qualquer plano de retorno agora, ele é só para acalmar o sentimento das pessoas de não ter uma visão de futuro. Mas tudo depende de como a gente está lidando, né? O isolamento social tem que ser cumprido, os números precisam de começar a cair, e mesmo assim, precisa se estudar como é que vai lidar com as crianças num ambiente fechado sobre o vírus. Eu acho que esse plano do governo é um plano só para acalmar as pessoas, para dizer, olha, nós temos um plano, mas vamos revisando diariamente. Não acredito que esse plano seja um plano factível, que vai se cumprir em pouco tempo. Não consigo enxergar dessa forma. Vou falar? Pode falar, Mário. Gente, surpreendentemente, eu tenho que ficar de olho no Marcos aqui, porque acho que ele tem um delay grande ali. Surpreendentemente, o governador de São Paulo está fazendo um bom trabalho. Ele é um político acima de tudo, né? Me dói confessar isso porque eu não vou com a cara dele. Mas tenho que ser honesto com o tempo e com o trabalho dos outros, e ele realmente está fazendo o melhor que ele pode, né? Então, se ele determinou, se ele apresentou um plano, eu acredito que ele está bem assessorado, eu acredito que a equipe dele é bem comprometida mesmo, então, eu acredito que a gente tem que ouvi-lo. E, na pior das hipóteses, ele sempre vai estar mais certo que o governo federal, né? Então, e não é só isso, eu também não votei nele, fiz campanha contra, inclusive. E eu estou sendo obrigado a concordar com ele, porque não é uma decisão dele, é uma decisão da Organização Mundial de Saúde, e estamos vendo isso acontecendo no mundo todo. Estados Unidos estava uma calamidade até esses dias, Itália, Espanha, o mundo todo está passando por isso. O Dória não inventou o vírus e nem inventou as ações que ele está tomando. Ele não está inventando a roda, ele está sendo conservador em fazer aquilo que nós sabemos que dá para ser feito. Né? É sabido de todo mundo que todo mundo na rua agora seria uma loucura. E as pessoas não conseguem entender isso, não por conta de não perceberem o problema, mas por ter duas vozes dissonantes aqui, duas vozes contrárias ao que precisa ser feito. Uma seguindo o que o mundo todo está seguindo, atuando de uma forma conservadora, né? Porque não sabemos o que
como eu posso dizer assim, me expressando melhor, já vivemos pandemias passadas e sabemos o que precisa ser feito para poder frear essas pandemias. E do outro lado, a gente tem um cara que tira da cartola, que não é nada disso, que estão querendo derrubar o governo dele. Poxa, não faz sentido derrubar o governo dele, o mundo inteiro está contra ele. Né? Mas eu acho que ela estava falando sobre a educação. Eu acredito que o ponto dela era sobre a educação. Sim, eu acredito, como eu falei, eu estiquei um pouco aqui a corda, mas eu acredito que esse plano de retorno às aulas é isso. É só para acalmar a população e dar um norte. Mas eu não acredito que com os números que temos agora, com a taxa de ocupação que temos nos hospitais em São Paulo, que a educação, que as escolas voltem a funcionar tão já. Eu, sinceramente, não acredito nessa possibilidade. A pergunta da Adriana Lima, que está ali, ó, poderia ser respondida pelo Marcos, né? O que você acha, Marcos? Só um segundo. Sobre, acho que a educação, acho que o Marcos tem alguma coisa a acrescentar e depois, se eu puder falar alguma coisa sobre isso também. Vamos lá. Marcos? Então, pode colocar aí para mim, Anderson Lima, a pergunta da Adriana. Eu vou dar uma comentada sobre a questão do SUS. Eu comecei a comentar da importância do SUS para a gente combater a pandemia. Na verdade, o Sistema Único de Saúde, ele tem que ser defendido para a permanência dele. Existe aí, inclusive, a PEC da morte, que congela investimentos por 20 anos. Tem muita coisa que está na contramão, né, do governo, que vem contrário a benefício da população. Então, nós temos que brigar para que os governantes dê condições dignas para todos os brasileiros. A questão aqui, até o momento, né, ela está falando do estudo à distância, ela está reclamando, então, que não está chegando estudo à distância para todas as crianças, aí possivelmente do ensino estadual e também do municipal. Acredito que todos os prefeitos e governadores, principalmente aqui do estado de São Paulo, estão tentando encaminhar planos de aula, a parte de conteúdo, para que os alunos consigam ter acesso em suas casas. Na verdade, tem alguma dificuldade de acesso por conta dos sistemas, que devem estar sendo ajustados. Acredito que logo todos terão esse acesso às informações e, com a ajuda dos pais, dos responsáveis, conseguirão estar acessando os conteúdos para os alunos não ficarem prejudicados no acompanhamento das matérias. Eu acredito que o ensino, pela previsão do Estado, eu não sei qual que é do governo estadual, mas aqui, principalmente do municipal, está previsto para voltar em julho as aulas, se tudo correr bem. Então, acredito que do estadual também não deva ser diferente. Talvez tenha aí o período de recesso até junho, e em julho, possivelmente, no dia que for viável, acabe retornando às aulas para não prejudicar os alunos e a maioria possivelmente online. Acredito que o ensino online vai ganhar força e vai dar um avanço em torno de uns 20 anos do que nós temos atualmente. É aquilo que o Amado estava falando na reportagem lá que ele deu, realmente tem essa tendência de avançar em torno de 20 anos daquilo que a gente está hoje, ganharemos um avanço tecnológico no EAD para avançar 20 anos aí na tecnologia. Essa é a minha contribuição. Com relação a essa questão da educação infantil, eu acho que vocês têm filhos, né? E bastante. Dar aula para criança online assim, para as crianças no ensino fundamental olha, dar aula online é complicado, né? Principalmente pela mudança abrupta que teve e pela falta de capacidade das escolas, tanto privadas quanto públicas, tá? Nessa transição. Mesmo porque, como foi uma mudança abrupta, ninguém conseguiu se preparar para isso. Mas, assim,
a gente não conseguia colocar, a gente não conseguiria retomar isso daí tão cedo, tá? O fato das escolas do ensino fundamental estarem retornando é um pouco preocupante, né? Porque mesmo, vamos pensar que no ensino fundamental, as crianças voltando para suas salas de aula, crianças são complicadas e supostamente as mães e pais trabalhando, mas, gente, a gente está pensando num estado de pandemia onde que a segunda onda, sendo que a primeira, a gente nem chegou perto do pico dela, graças ao governo federal, a gente não está nem perto do pico. Como que a gente vai voltar? Não faz sentido. Mesmo pensando na economia, a gente está pensando na economia, na saúde das máquinas, como disse o excelentíssimo quando levou os empresários na reunião com o pessoal do STF, sabe? É incompreensível, a gente não pode pensar isso nesse momento. Aula online, eu acho que o conhecimento em si, poxa, é muito importante. Eu acho que a gente perde uma parte da avaliação dos alunos, mas eu acho que deixar de dar conhecimento, prover conhecimento, eu acho que realmente é complicado. Mas a questão do EAD e a questão de voltar para a aula, principalmente, eu acho que é impensável nesse momento. A curva não chegou nem no pico da primeira onda. A gente não pode pensar nesse momento nisso. Eu tenho aqui algumas observações aqui, né? A Adriana mesmo falou ali que um dos problemas é que as pessoas de classe baixa não têm acesso à internet, né? E não é só a internet. Imagine um pai semi-analfabeto tentando ajudar seu filho com a matéria de casa, né? Sem ter acesso à explicação de um professor ou de alguém que possa ajudá-lo. É uma situação muito difícil. Só fazer uma adição, Anderson. 42% dos alunos não têm celular ou computador em casa. Isso é o levantamento do governo estadual, tá? Então, eu ia chegar nesse ponto. Eu vou dar um exemplo aqui da minha família. Eu vou trazer um exemplo empírico aqui, mas um exemplo meu. Eu tenho alguns sobrinhos e eles estão aqui por perto e eu imprimi o material escolar deles, né, uma parte desse material para que eles pudessem preencher, fazer o material e depois levar para a escola. Não sei como está sendo feito. Aqui em Elias Fausto, a prefeitura está imprimindo o material e pedindo para os pais ir buscar na escola uma vez por semana, para a criança ter acesso ao material e depois leva na semana seguinte para que os professores façam as ponderações deles. Mas não é o suficiente, a gente não estava preparado para esse novo cenário. Eu acredito que esse ano é um ano, infelizmente, perdido. A Cádia Oliveira comenta algo parecido, né? Esse ano é um ano perdido, a gente, infelizmente, não tem como recuperar mais esse ano. É um ano letivo que se foi. E se preparar para o ano seguinte. O Estado precisa se preparar para o ano seguinte. Né? Aqui a Tamires está dizendo aqui que os pais estão prestes a voltar ao trabalho e como é que fica com as crianças em casa. E de fato isso é uma realidade, tem muito pai que depende da escola para poder trabalhar. A criança vai para a escola e o pai consegue ter um tempo para ir trabalhar. Então a situação não é fácil, tem muito problema para a gente ser resolvido. Mas assim, olhando de uma maneira um pouco pessimista, esse ano está perdido. Eu queria fazer uma consideração com relação à dissertação do Matheus Fernandes. Obrigado pelo prestígio da live, por prestigiar a live, Matheus Fernandes. Eu li aqui, você fez um texto bem grande, e eu quero ler só o final do texto, porque realmente é grande, eu li ele todo, tá? Eu li ele todo. E você diz o seguinte aí, quase já na sua conclusão: a realidade futura do Brasil seria um país ainda menos competitivo no mercado internacional e com uma desigualdade social muito mais acentuada. Ele quer saber o que nós pensamos sobre essa conclusão dele. Cara, você fez aí o quê? Um
prognóstico quase que exato. Eu tenho quase certeza que vai ser isso mesmo que vai acontecer. Um Brasil cada vez menos competitivo no mercado internacional e pessoas cada vez menos preparadas para o futuro. Né? Veja que hoje nós temos um atraso com relação ao desenvolvimento tecnológico e intelectual no Brasil de 30 anos com relação a países como a Alemanha, como Estados Unidos, a França. Nós temos um delay de 30 anos, ou seja, o que estão aprendendo hoje nesses países que eu mencionei só será aprendido pelo Brasil ou recepcionado da forma correta daqui a 30 anos, lá em 2050. Tá? Então, esse momento que nós vivemos, especialmente esse momento da pandemia, ele nos dá uma possibilidade de alinharmos tudo isso, de passar a régua nisso e procurarmos nos igualar aos demais países. Há essa possibilidade. Vai acontecer? Na minha opinião, não. Não, porque nós não temos visão de futuro. Nós somos um povo muito imediatista. Tudo que a gente quer resolver para ontem. A gente não consegue ter visão de médio e longo prazo. Né? Nós queremos ações e respostas que atendam às minhas dúvidas e as minhas demandas hoje. Eu crio a demanda, ou alguém cria para mim, né? Porque o mercado ele é pródigo em criar demandas que você não tem, mas ele faz você acreditar que precisa daquilo. E aí, o que acontece? Ele já vem com a demanda, ele faz despertar a demanda em você, ele já vem com a solução. E isso nos acostumou muito mal. Nós não somos o povo do futuro. O Brasil é o povo do hoje e do ontem. É um povo que olha muito pelo retrovisor. Haja visto, por exemplo, a grande debandagem de cientistas que nós temos. As melhores cabeças na área da ciência e do desenvolvimento tecnológico vão para fora do Brasil. É lá que eles vão dar vazão às suas, e pôr em prática as suas ideias, né? Fazer acontecer, o que aqui é quase que impossível acontecer. Então, essa sua conclusão aqui, de que nós vamos estar cada vez menos competitivos no mercado internacional, é verdade. Eu tenho, pelo que eu conheço da vida, são 56 anos de vida, observando esse mundo, como ele funciona, eu tenho quase certeza, ou tenho certeza de que você está certo. E mais uma coisa que eu acrescentaria aí, é o que o Brasil não aprendeu a lidar com as suas próprias riquezas, né? Se nós tivéssemos sabido usar as riquezas até hoje, nós teríamos uma estrutura preparada para qualquer situação emergencial, e essa pandemia mostrou que a gente não está preparado sequer para uma situação de doença. Imagine se o Brasil, de repente, cobiçado pelas suas riquezas por outros países mais fortes, seja invadido. Nós temos um plano de segurança nacional. O nosso presidente foi há pouco tempo à televisão, né? Nem foi, porque a televisão corre atrás dele. Há pouco tempo ele declarou que o Brasil não tinha 2 horas de munição. Então, quer dizer, qualquer país lá fora que ouça isso e fala, poxa, lá tem bastante riqueza, hein? Nós temos aqui 1 milhão de soldados, o que a gente podia fazer, né? Lá tem água, lá tem pastagem, lá tem ouro, né? Tem o nióbio, né, seu Jair? Então, quer dizer, vamos lá invadir. O próprio presidente já disse que nós não temos 2 horas de munição. O Brasil do futuro, segundo o Matheus Fernandes, para mim, está muito mais fácil de ser factível do que qualquer outra aspiração. E não quero dizer com isso que eu seja pessimista. Eu só estou sendo o mais realista que eu posso ser. Bom, eu vou fazer minha contribuição sobre esse pensamento. Eu discordo um pouco. Eu discordo um pouco porque, assim, eu não vejo o Brasil como um país do ontem. Também não vejo ele como um país do amanhã, né? O Brasil, a gente tem um problema aqui que é muito sério, que é o famoso complexo de vira-lata, e a gente não consegue perceber o que está acontecendo. O mundo, falando da economia, o mundo inteiro parou, não foi só o Brasil. O que está acontecendo é que a gente vai largar numa posição diferente, porque o nosso governante maior está lidando com a situação como se ela não existisse. Na cabeça dele, todo mundo está parando porque quer. E não é porque quer.
Nós temos um problema, né, uma pandemia, e essa pandemia é mundial e o mundo parou. O mundo está parado. A Alemanha está parada, os Estados Unidos está parado, a China parou, e o mundo está parado. Então, eu acredito que a gente vai largar, o ideal seria a gente largar da onde parou. A gente precisava ter congelado as coisas, parar tudo para continuar da onde parou. Mas é fato que o Brasil não gosta, o brasileiro médio, né, é chato falar brasileiro médio, mas o brasileiro em si e o próprio presidente não gosta de pesquisa, não gosta de estudo, e aí os nossos cientistas precisam trabalhar lá fora para conseguir ganhar o pão deles. O que a gente precisaria de mudar um pouco essa visão de complexo de vira-lata, acreditar mais no nosso país, acreditar mais no na nossa capacidade de produção, de inventividade, de tudo mais. Né? Eu acho que a gente não vai ficar tão atrás do restante do mundo. Tá? A gente não perdeu a capacidade de produção, a gente não perdeu o mão de obra a ponto de ficar atrás do mundo. Só que se a gente continuar lidando com a pandemia como se ela não existisse, ficar lidando com problemas como se esses problemas fossem um problema ideológico, colocando ideologia para estar atrás de um problema que não é ideológico, porque o vírus não tem ideologia, aí sim, a gente vai se colocar numa posição difícil de recuperar no futuro próximo. Gostaria de contribuir com a ideia aí do rapaz que fez a pergunta sobre economia. Na verdade, a problemática toda dos cientistas, os novos estudantes que poderiam fazer alguma pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil, todos estão perdendo a questão do custeio da CAPES. Então, a Unicamp está com um corte gigantesco, a USP também. O Ciência Sem Fronteira foi o primeiro programa aí que o governo Jair Bolsonaro cortou. Então, nós não temos incentivo para os pesquisadores. Todos têm que fazer suas pesquisas e têm a sua questão do seu dia a dia, que tem que se manter. Então, como é que num país como o Brasil, que corta todo investimento em pesquisa, nós vamos ter soluções pelos nossos pesquisadores? Então, a ciência do Brasil está em luto, porque não tem investimento. Então, quando não tem investimento, a pessoa procura realmente em outros lugares que dão condições. Então, perdemos cientistas para o mundo todo, porque lá eles têm condições de trabalho. Então, é para repensar essa questão da educação, que país nós queremos, que governante escolhemos, para que rumo que nós vamos dar para o nosso país a partir de nossas escolhas. Na verdade, o governo que está aí foi escolhido pela maioria dos brasileiros. Então, a gente tem que repensar isso daí, se é isso que a gente quer que continue, ou se volte a algum sistema que inclua o povo no orçamento. Então, essa é a minha colocação. Ok? Vamos lá. Se eu puder falar um pouquinho, Matheus, obrigado pela pergunta. Eu dividi a sua pergunta em três itens, né? A questão da retomada de economia, a questão da educação e a questão da relação internacional do trabalho. Pegando esse último para iniciar, a gente tem que entender que a gente é um país periférico, né? Hoje a gente tem isso daí, e eu acho que a pandemia vem e agrava um pouco mais isso, né? Até com relação aos nossos vizinhos latino-americanos, a gente se mostrou muito menos preparado para isso. Nenhum país estava preparado, realmente. Mas a gente se mostrou muito despreparado, né? O SUS foi o que o que está salvando a gente. Mas, por exemplo, a gente pega a questão da Argentina, do Chile, eles, que são os melhores países aqui na América Latina, eles estão mais preparados. E a relação que a gente tem com relação em questão da tecnologia, a gente está, sim, um passo atrás dos países desenvolvidos, né? Assim chamados de desenvolvidos, mas a pandemia não vem para mudar isso. Todos os países tiveram essa transição, né? Isso, realmente, até por uma questão de desenvolvimentismo,
a gente tende a ser sempre menos desenvolvidos que os países do primeiro mundo. Então, a nossa internet sempre vai ser pior que a deles, a não ser que a gente realmente enfrente isso daí, que é através da educação, que é o segundo item da sua pergunta. A educação, ela se divide em três... eu vou dividir ela em 3 pontos, né, que é a questão da infantil, médio e superior. Superior, o Marcos falou bastante aí com relação à redução de investimento, que está também na sucatização da educação, da saúde, sucateamento de todas as estruturas públicas. E no ensino superior, como o Marcos falou, está sucateado, estão retirando de tudo que é direito, né, todos os instrumentos que a gente poderia usar. O ensino médio, que é fornecido pelo Estado, ele está sucateado. A questão de adaptação para esse momento mostra, apesar do esforço de alguns governantes, né, ainda assim, não é um foco deles, eles querem continuar sucateando, tanto é que o Paulo Guedes, ele era de uma instituição privada de educação, então a gente sabe que está sucateado. E no ensino infantil, que é a responsabilidade do município, todo mundo mora perto de uma creche, se morar, e sabe que está carente nesse sentido. Talvez a questão da família em casa, a gente sabe, por exemplo, na Alemanha, os trabalhadores, eles têm 1 ano de seguro de maternidade, licença maternidade, e 1 ano que o governo poderia pagar, se o trabalhador aceitasse, ficando em casa cuidando da sua criança. Então, assim, a gente tem capacidade de fazer isso? Será que isso realmente diferencia no desenvolvimento de uma criança? Eu imagino que sim. E nisso, a pandemia está ajudando, né? Que os pais, apesar de todo esse problema, estão ficando mais em casa. Isso ajuda no desenvolvimento infantil. E com relação à retomada de economia, que foi o seu primeiro ponto, mas eu trato como o último, ele vem primeiro guardando as vidas que a gente tem hoje no país, né? A gente tem que lidar com isso, primeiro segurar a segurança, né, a seguridade social das pessoas que estão no país. A economia, ela vai ser tratada, e ela tem que ser tratada de acordo, aí eu vou falar um pouco como economista, que tem um economista chamado Keynes, que ele fala o seguinte: a economia é cíclica, né? Então tem momentos de alta e momentos de baixa. Em momentos de baixa, o governo ele ajudou na crise de 29, por isso a terminologia. Mas o governo tem que contratar pessoas para abrir buracos e contratar outras pessoas para ir fechando o buraco logo depois. Porque o dinheiro, o governo, em momentos de crise, ele tem que colocar o dinheiro para rodar, ele não pode realmente deixar faltar, como, por exemplo, esse auxílio emergencial que o governo federal está deixando. Sabe, é uma incapacidade desse governo federal que é gritante. A gente deveria estar lutando por isso, pelas pessoas que estão passando fome, porque quem tem fome tem pressa. É complicado, mas a economia vai voltar, mas vai voltar com investimento público, né? Não adianta esperar esse investimento privado. A retomada da economia vai vir com investimento público, seja do governo federal, que pode emitir moeda, governo estadual e governo municipal. Mas eu não vou me estender, não, senão os meus companheiros aí vão ficar bravos comigo. Mas é com investimento público. Eu gostaria de ler, se for possível, aí, mais um trecho da publicação do jornal espanhol El País, que fala do efeito do coronavírus devem durar quase 2 anos. Então, eu disse agora há pouco que o prognóstico mais positivo, mais otimista, seria para 1 ano. O jornal diz 2. As transformações são inúmeras e passam pela política,
pela economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e a relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. O ponto de partida é ter consciência de que os efeitos da pandemia devem durar quase 2 anos, pois a Organização Mundial de Saúde calcula que sejam necessários pelo menos 18 meses para haver uma vacina contra o novo. Isso significa que os países devem alternar períodos de abertura e isolamento durante esse período. Diante dessa perspectiva, como ficam as atividades de lazer, cultura, gastronomia e entretenimento, no centro, em todas as cidades, durante esse período, o que mudará depois são questões ainda em aberto, mas há sinais que nos permitem algumas reflexões. Eu me recordo aqui de um artigo que eu li, do surto de meningite no início da década de 1970, né? Acho que foi no ano de 1970, em plena ditadura militar, em que o governo, ele omitia os números. E a gente não tem os números exatos das mortes daquela época por meningite. Esse surto de meningite daquela época, ele matou muito mais gente do que se fala, e eu não levantei esses números, mas o que eu levantei é que, com certeza, esse surto durou quase 2 anos, perto de 2 anos. Então, não adianta fazer prognósticos muito rápido. Agora, o que acontece com a gente? Vamos viver a tragédia da doença do século? Não. Vamos nos reinventar. A palavra que eu uso com uma certa insistência aqui é reinventar-se. Buscar nova forma de viver, nova forma de se relacionar e uma nova forma de ver o mundo, ver o nosso próximo, não como uma coisa que está ali, mas vê-lo como uma pessoa, como um ser que tem o espírito nele, mas que tem vontades, tem ideias, né, e precisa ser acolhido. As suas ideias precisam ser ouvidas, que é um dos males dos últimos, acho que 15 anos. Um dos males é a gente não parar para ouvir o outro. Vocês já repararam que se você conta para alguém que você tem uma dor, ele imediatamente conta a dor dele? Se você conta que você teve sucesso ou fracasso em algum negócio, imediatamente outra pessoa conta o sucesso ou fracasso dela, as pessoas não se ouvem mais. Elas querem falar, mas não ouvem. Você manda uma mensagem no WhatsApp você elabora, trabalha ali, faz um áudio, ou acha alguma coisa muito interessante na internet, por favor, compartilhar. Você tem lá 200 pessoas no seu WhatsApp, no seu Face, mas quantos realmente abrem e leem e prestam atenção? Nós estamos entulhados de coisas, né, de uma cultura de massa e de muita cultura inútil também, que não nos permite a reflexão. Dentro desse novo modelo de relação, quer dizer, novo modelo comparado a uma humanidade de milhares de anos, coisa de 15, 20 anos atrás. Nós criamos uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma impermeabilização. A gente já não absorve mais o que o outro diz, a não ser que seja tragédia. Só se for algo que te deixa indignado. Daí porque programas como o do Datena têm tanta audiência, né? Então, Amado, nesse ponto, eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Eu acredito que o mundo hoje, ele nos traz uma relação humana diferente, não menor e nem maior, mas diferente. Eu vou voltar, não precisa de voltar muito, há 30 anos atrás, a gente tinha um relacionamento com as pessoas que moravam no nosso bairro, e mesmo assim, 2 ruas antes, 2 ruas depois, né? E alguns parentes que moravam longe, coisas desse tipo. Com o advento da tecnologia, a gente consegue se relacionar com pessoas que estão a milhares de quilômetros da gente.
Mas é um relacionamento diferente. Diferente. O que eu acho que talvez não nos colocou numa situação muito nova a ponto de a gente não entender e talvez não estar usando a ferramenta de uma maneira muito produtiva são as redes sociais. Né? As redes sociais podou, ao meu ponto de ver, esse relacionamento que a internet pode proporcionar. Porque as redes sociais nos colocou dentro de uma bolha. E essa bolha, ela é prejudicial, porque a gente vê mais do mesmo. Né? Vê mais do mesmo e a gente não consegue interagir com as pessoas de uma forma mais humana. Né? A rede social nos deixa trancado ali naquela bolhazinha e, sabe, a gente não consegue sair daquilo. Então, se a gente vê uma notícia ruim, a gente passa a ver várias notícias de ruins que acabam reforçando o pensamento de que está tudo ruim. Né? A segurança está horrível, porque eu só vejo notícias de problemas ruins e está tudo ruim. Por outro lado, hoje as pessoas estão tentando fazer o inverso no momento errado. Porque a pandemia é um momento realmente ruim. E as pessoas não querem acreditar que é um momento ruim. E eu as entendo, porque ficar trancado dentro de casa é terrível. Até porque estamos passando por isso. Mas eu acho que a gente precisa só de aprender a lidar com essa bolha que é as redes sociais, principalmente Facebook e o YouTube, o WhatsApp, que nos tranca num mundo muito pequeno e não nos permite ver o que está acontecendo de verdade lá fora. Mas eu acredito que as relações interpessoais, elas melhoraram muito com o advento da tecnologia, muito mais do que era possível nos últimos 10 anos atrás, aí, pelo menos. Se eu puder, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre redes, mas é bem pouco. Eu acho que rede social ajuda até onde começa a atrapalhar. Você tem que saber limitar. A rede social foi construída, é feita, é aprimorada para cada vez mais deixar você menos ligado no seu mundo e mais ligado no mundo do outro, né? Sem querer realmente interagir com ele. Um pouco além disso, acho que a gente tem a questão da falta de conexão remota, né? Que é local. Falar realmente com o seu vizinho, isso é uma coisa que isso um pouco faz parte igual Ladislau Dabor falava, né? Que você tem que pensar localmente, pensar globalmente e agir localmente. O que tem faltado é essa ação local. Isso vem um pouco na questão da falta de senso de democracia, né? O que é a democracia se não a vigilância constante, né? A democracia a liberdade que você tem para falar, ela exige a liberdade que você tem para fazer suas próprias coisas, ela exige que você esteja sempre alerta com relação a outras questões. E é por isso que o Brasil hoje tá do jeito que tá, né? Por exemplo, no nosso governo municipal, a gente sabe que tem uma família que, né, continua comandando a Indaiatuba, tem irmão preso, o outro irmão é deputado estadual, e a gente localmente a gente continua aceitando essas patifarias. E enquanto a gente não mudar isso localmente, globalmente, muito menos, né? É complicado. Mas quando a gente começou a conversa, a gente tinha tinha a pergunta com relação à cidade, né? Com relação a sugestões quando a saúde colapsasse, né? E com relação ao desemprego nessa época de pandemia, que vai um pouco no intuito da live, e com relação a caixas de pequenas e médias empresas. Tudo bem se eu responder essas perguntas, tocar nesses assuntos? Para mim está tudo bem, está valendo tudo, está aí aberto. Não, legal, porque eu acho que
em Indaiatuba, a gente tem bastante live sendo feita sobre o corona, né, em si, igual a gente fez no início, nos primeiros 10 minutos da nossa, mas o que está faltando hoje o que a gente tem é o prefeito falando algumas coisas que estão sendo feitas e quando não, liberando, né, liberando circulação. Eu acho importante ressaltar isso, né. Com relação à saúde, quando ela colapsar, eu até comentei que a questão do colapso da saúde a gente precisa de hospital, daqueles hospital, desculpa, qual que é o termo? Hospital de campanha, isso, hospital de campanha. A gente precisa, em Indaiatuba hoje só tem 78 casos, né? Mas é importante que a gente entenda o que esse 78 pode passar para 150 e desses 150 pode passar em 300 em 2, 3 semanas. Então, assim, o município hoje não tem capacidade, não tem UTI para isso. E como se preparar, né? Ele tem que, sim, Indaiatuba sempre foi uma cidade muito sem déficit, né? Teve um superávit nos últimos, acho que 10 anos. Então, assim, esse é um momento crucial que tem que começar a gastar esse valor adquirido, né? Com o hospital de campanha, que é o que a gente precisa para quando quando o Santinês não aguentar, não conseguir suportar. E a gente tem que lembrar também outra coisa, que a maioria dos leitos de UTI estão nos hospitais privados, né? Então, assim, o hospital de campanha é necessário e normalmente, infelizmente, doença tem cor, tem salário, né? Quem morre mais são pobres, negros, pardos. Então, a gente tem que trabalhar com relação a isso. E o desemprego, ele vem na questão que eu tinha falado, que é com relação ao investimento, o investimento público, né? No momento de crise, é crucial que a gente faça. Esse momento exige que ninguém saia de casa. Ou você tem atividades, sendo o governo municipal, estadual, federal, e também as empresas, né? Consiga um jeito de expor ao mínimo o seu funcionário, ou não devem trabalhar. Então, assim, tem muita oportunidade. Como a gente comentou durante a live, a tecnologia está aí para ajudar a gente. Por exemplo, na minha empresa, na empresa que eu trabalho, são 70 mil funcionários, desses 70 hoje, 30 mil estão de home office, trabalhando de casa, é uma empresa de call center. Então, é possível, é factível, só que precisa pensar, precisa sair da bolha. E como a gente falou também na live, o mundo de hoje não é o mundo de ontem, e o normal de amanhã não vai ser o normal de hoje, né? É importante isso. E com relação ao caixa, o sistema bancário recebeu 1,1 trilhão e meio, se eu não me engano, 1,6 trilhões no início no primeiro pacote, quando o governo anunciou, e receberam na primeira semana esse benefício. Então, tanto pelo Banco do Brasil, quanto a Caixa, quanto os bancos privados que receberam esse 1,3, têm capacidade de ajudar as empresas nesse momento de problema de caixa. Parei de falar. Só contribuindo aí com essa parte de relação de trabalho, a relação de trabalho com a empresa, funcionário, eu andei vendo alguns artigos, estudando e vendo alguns pensadores dizendo sobre o assunto. Hoje, a gente tem uma relação de trabalho sem estoque. Então, as empresas hoje elas não têm estoque do que elas produzem e vendem, né? Então, o cara fabrica um notebook, ele tem uma encomenda de 200 notebooks, chega lá para ele a encomenda, ele produz esses 200 notebooks e entrega. Se ele precisa de um insumo de uma outra empresa, ele faz o pedido, aí que essa empresa vai produzir e vai entregar para ele. O famoso, acho que just time, me corrija se eu estiver errado no termo. Tá certo. E o que acontece? Eu acredito que o mundo vai ter que evoluir para uma produção local, com estoques. Né? Porque essa situação de pandemia, ela vai nos assombrar por bastante tempo, porque hoje é o corona, amanhã pode ser qualquer outra coisa.
Então, em vez de produzir na China, just in time, para entregar aqui em uma semana, para já estar no cliente, a gente vai ter que aprender a produzir isso localmente. Né? Vai ter que aprender a produzir isso localmente em fábricas menores, fábricas com menos pessoas dentro. O home office vai ter que se tornar uma realidade. Né? As pessoas que podem trabalhar em casa deverão trabalhar em casa. E isso é muito comum no escritório mesmo, a parte de escritório. A presença das pessoas que trabalham em escritório, que ficam o dia inteiro na frente de um computador, quase que na sua totalidade pode trabalhar de casa. E é uma mudança muito séria, uma mudança de paradigma, uma mudança de vida muito grande. E além disso, os governos do mundo já estão pensando numa forma de remunerar as pessoas de maneira até permanente. Tem países na Europa já pensando numa renda fixa para todo cidadão se sustentar em momentos desse tipo. Já tem países da Europa, por exemplo, que a licença maternidade e paternidade chega a 2 anos para a mãe e 1 ano para o pai. Então, essa relação de trabalho, ela precisa de mudar. Né? Porque hoje, o brasileiro, principalmente a galera que está com o poder hoje, eles enxergam a relação de trabalho onde o empresário é o Deus todo bom, que gera um emprego, e você é o coitado que tem que estar ali trabalhando, agradecendo a Deus por ter um emprego. E não é assim. A relação de trabalho é demanda, né, dos dois lados. Você precisa de trabalhar, o cara precisa da mão de obra, você tem a mão de obra e o cara tem a produção. Então essa relação de trabalho, ela precisa ser aperfeiçoada a ponto de a gente entender esses detalhes e aprender a trabalhar de maneiras diferentes. De casa, de maneira remota, como o Ulisses disse aqui, a empresa onde ele trabalha de call center, boa parte da equipe está trabalhando de casa, e é possível, dá para mudar. Se esse vírus, tomara que isso não aconteça, mas se esse vírus for um vírus parecido com o vírus da AIDS, onde até hoje não se tem uma vacina, essa mudança tem que chegar para onde? Gostaria de contribuir também com a pergunta da Cá Oliveira, começando aí de trás para frente, como fez o Ulisses. Na verdade, a questão dos financiamentos, né? Começar a falar lá da questão dos caixas, acho que é da primeira para o final, ao contrário. Eu acredito que vai ter a linha de crédito para as pequenas e microempresas, até para as médias, a partir do Banco do Povo. Na verdade, a gente tem que buscar os bancos públicos. Quem tiver acesso ao BNDES, com certeza tem taxas melhores. É lógico que esse dinheiro não vem assim sem nenhum tipo de juro, ele tem embutido algum tipo de juro e a gente tem que procurar o melhor custo-benefício. Quem precisar de um caixa para capital de giro, procura então essa linha de crédito do BNDES, também Banco do Povo para os pequenos e médios empresários. E a questão do emprego é muito importante, também a presença do Estado. O que a gente está vendo hoje em dia é a ausência do Estado na economia. Retirada do Estado na economia, ele gera realmente um grande nível de desemprego, e o que a gente está vendo na atualidade, por conta da pandemia, está piorando, mas já tínhamos perto de 13, 14 milhões de desempregados no Brasil. Com certeza, esses números vão subir assombrosamente, e a gente tem que ter também a questão do perfil do brasileiro. A gente está ficando desempregado, mas temos que ficar animados. Infelizmente, é grave a pandemia. Mas a gente tem que se ressurgir, né? Surgir das cinzas e começar novamente. De repente, a pessoa sabe fazer algum trabalho que pode prestar serviço, ele então vai fazer esse trabalho remunerando, divulgando o seu trabalho aí nas redes sociais e fazendo de forma, quando não remotamente, que não é possível, fazendo presencialmente, mas com todos os cuidados para não se contaminar. E a questão que a Cá Oliveira também fala da pandemia, né, a gente se precaver aí para não ter os leitos todos comprometidos. Eu acredito que Indaiatuba tem que fazer mais investimento, a gente está falando de Indaiatuba específico, em respiradores,
Em UTIs, que a gente tem 18, que a gente está sabendo que tem no AOC, segundo dados aí da própria Prefeitura Municipal, e temos mais 10 no Santa Inês, que é particular, a gente sabe que somente o AOC é público. E aí a gente tem que perguntar o seguinte, e se isso se agravar, se os 28 não for suficiente, tem uma previsão de investimento para comprar mais 30, mais 50, para não deixar o pessoal morrendo sem nenhum tipo de assistência? É uma pergunta que fica no ar, acho que é bom para os governantes que estão à frente aí da Prefeitura, Secretaria de Saúde, junto com o prefeito, pensar em fazer investimento. Tem lá os respiradores que está sendo produzido da USP, que vai ficar em torno de R$1.000. Procurar saber se já estão prontos, podemos comprar ou não. De repente, fazer até uma campanha para quem puder, de empresário investir. Tem empresário investindo em tantas outras coisas, outros itens de necessidade básica, como o álcool, como os EPIs. Nós, do PT, estamos construindo máscaras, entregando voluntariamente, sem ser partidário, é apartidário. É os cidadãos que participam da FATEC, do PT de Indaiatuba, que estão fazendo essas ações, também como outras de ONGs que estamos ajudando, mas sem falar em nome de partido. Então, isso, a caridade, ela vai bem em todo momento, mas esse papel do Estado é um papel que é função dele. Então, vamos investir em infraestrutura, em mais leitos, mais UTIs, para não deixar o nosso povo morrer à míngua. Então, essa é a minha posição quanto a essa questão da pandemia. Obrigado. Eu queria fazer uma colocação bastante importante, mas antes de fazer essa colocação, eu quero fazer um comentário aqui. Eu coloquei nos comentários do Facebook o link do É o País, onde eu tirei algumas anotações aqui. E eu gostaria que todos vocês que estão aí depois, com o tempo, dessem uma olhada nisso aí, tá? Então, aqui no final do artigo, ele diz: confira as 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Primeiro, revisão de crenças e valores. Segundo, menos é mais, falando sobre economia, né? Economia doméstica e tudo mais. 3, reconfiguração dos espaços do comércio. 4, novos modelos de negócio para restaurante. Experiências culturais imersivas é o 5. 6, trabalho remoto. 7, morar próximo ao trabalho, perto do trabalho. 8, o shop streaming, que é isso que a gente está vivendo hoje, é o boom das lives, né? 9, busca por novos conhecimentos. E 10, educação à distância. Agora, eu quero fazer um comentário bastante interessante sobre umas deduções que eu fiz, ou conclusões, a partir do que vocês estavam falando aí. O Brasil, para nós nos situarmos no tempo, o Brasil do século XXI é o caminho de volta para meados do século XVIII, quando começou a primeira Revolução Industrial, ali em 1760, em pleno, pouco mais do que metade do século XVIII, como eram as relações de trabalho? Nós não tínhamos empresas gigantes. Foram as constantes revoluções, as 3 revoluções, né? Começando ali no século XVIII com a primeira Revolução Industrial, que a gente foi saindo daquele formato de produção mais doméstica, de pequenas indústrias, e fomos migrando lentamente para as grandes indústrias. Quem fabricava um calçado ali na sua casa, aprendeu a fabricar calçados, ampliou um pouquinho, com o tempo deixou de trabalhar em casa para ir trabalhar nas grandes indústrias. Então, essas foram as transformações lentas que nós estamos vivendo desde o século XVIII até chegar ao século XXI. O que está acontecendo agora, em pleno século XXI? A gente está fazendo o caminho inverso. Vejam bem, eu vejo que no futuro as grandes indústrias não vão mais existir. Elas vão ser fatiadas e as pessoas vão voltar a produzir muito mais localmente. Pode ali o cara ter 2 ou 3 ou 4 empregados.
Aí você vai me perguntar, mas e a produção dos grandes bens de consumo, como, por exemplo, os caminhões, os automóveis e tudo mais? Bom, aí eu não sei. Mas eu sei que as grandes indústrias, que têm milhares de funcionários, a tendência é cada vez mais diminuir. Embora a gente possa pensar que a robotização da indústria, ela nunca vai terminar. O que também já tem feito com que muitas pessoas não fiquem mais nos grandes complexos industriais, né? Os grandes postos de trabalho estão se acabando por conta do processo de robotização da indústria. E isso já não é de agora. Mas, passo a passo, na verdade, nós estamos voltando a um modelo de produção do passado, onde você tinha próximo, os filhos tinham próximos o pai que produzia, porque ele estava ali, no quintal de casa, as casas eram grandes, ou então ele estava no quintal ao lado, ele tinha sempre ali uma loja, alguma coisa, um local onde ele produzia alguma coisa. O home office, essa coisa de trabalhar em casa, que foi implementada há quantos anos, né? Quantos anos existe o home office? Nós temos hoje, por exemplo, o coworking. Coworking, para mim, é uma revolução na forma de empreender. Você não precisa mais ter um endereço fixo, você pode compartilhar o endereço, né, para você ter um CEP compartilhado, para você ter o seu CNPJ. Então, transformações, como eu disse no começo, que também eu, corroborando com o jornal É o País, esse aceleramento do futuro. Então, temos que ter em mente isso. O que eu falo quando que nós temos que nos adaptar a novas formas de trabalhar, não estou falando nada de novo, porque isso já é do passado. A gente só está revendo a moda, né? O que foi no passado e que nós estamos vivendo novamente. É um processo de volta ao passado com muito mais comunicação, muito mais tecnologia. Basicamente é isso. A Tesla Motors é um bom exemplo desse, né, de robotização. A Tesla tem o seu processo quase que todo robotizado, né? Tem a galera lá que faz a parte manual, mas uma boa parte da Tesla Motors mesmo. Eu vi a fabricação de motores de indução, é fantástico. Você não tem ninguém pôr na mão, é uma seção lá de 3, 4 mil metros quadrados e não tem um ser humano andando na fábrica. É até bonito de ver. É até bonito de ver. E só acrescentando um pouco no que o Neto estava falando, eu vi um artigo uma vez, não lembro se foi no UOL ou onde foi, mas o Japão estava estudando uma forma de fazer com que os robôs contribuíssem, as empresas que estão robotizando tudo, contribuíssem de tal forma para que um robô pudesse adotar um funcionário. Porque o robô ele não tem salário, né? O robô trabalha 24 horas por dia e não tem salário, não precisa comer, né? Então, esse robô, parte do que ele gera de riqueza para a empresa ia ser transformado em um salário para um funcionário que não era mais funcionário, não seria mais relevante naquela atividade. O mundo está procurando formas de resolver esse problema. É um problema que precisa ser resolvido e o quanto antes. Eu só colocaria na equação final, do Amado, a questão da acumulação de capital. A gente não está voltando ao que era antes. Antes tinham outras pessoas que mandavam dentro do... O capital estava desacelerado, né? Ele não tinha... Realmente, a pessoa trabalhava, ela era dona do seu próprio trabalho. Hoje não. Mesmo eu estando em casa, trabalhando no meu quintal, o meu trabalho não me pertence. O meu trabalho é mandado para o meu chefe, que fica em São Paulo, que tem a matriz na Espanha. Então, assim, é diferente. Eu entendo a questão da localização do trabalho, mas o trabalho, ele não volta ao que era antes, não. O trabalho já foi expropriado. Agora, nem aqueles autoempregadores, né? Autoempregados, eles se correspondem. Vamos pegar o caso da uberização. Apesar deles serem MEIs, terem seus próprios CNPJs, eles não são donos do próprio trabalho.
apesar de se parecer, né? É importante que eles ainda acabam, sim, até pela falta de direitos que tem, acabam sendo, sim, basicamente um funcionário da Uber, da 99 Táxi, de outras empresas. Mas isso é papo para muito tempo. Eu não vou entrar muito nessa seara, não. Esse esquema de uberização realmente é muito triste. É muito triste. Se a gente partir para lá da uberização, eu não vejo com bons olhos nisso, não. Mas vamos deixar isso para uma outra live aí. 1h30 de live, né, gente? Que bom, 1h30, né? Tem uns comentários aqui, o pessoal tá interagindo. É a primeira live, ninguém conhece a gente ainda. Ô, Anderson, quando Mas terminar, quando você tirar a transmissão do Facebook, fica só para nós aí, ninguém sai por enquanto, para a gente conversar 10 minutinhos em off, tá bom, gente? Pode ser? Fechou. Tá ok. Beleza. E aí, vamos encerrar então por hoje? Eu acho que tá Bora lá. legal. Eu queria agradecer o pessoal que interagiu com a gente aqui. Fantástico. Uma primeira live. A gente ainda está improvisando, não sabe como lidar com isso ainda. Mas eu acho que foi bastante produtiva. Acho que a gente conseguiu se desempenhar. Conseguimos desenvolver bem o bate-papo aqui. Foi legal. Foi legal, sim. Eu quero agradecer às pessoas que participaram aí, que nos prestigiaram. O Isaías dos Santos Lima, a Adriana Lima, a Cá Oliveira, quem mais participou? Como é o nome dela? A Tamires também, Tamires Silva. Tamires Silva, teve mais uma pessoa, mais uma ou duas pessoas, é porque os nomes vão sumindo daqui, né? Eu não sei como é para vocês, para mim ele vai rolando e some. Então eu não... Júlio Maia Neto. Certo. Deixa eu ver se eu encontro mais aqui. O que eu encontrei foi isso. Tá, então tá bom. Eu quero agradecer a todos da minha parte, muito obrigado, e a gente aguarda vocês aí numa próxima live, se Deus quiser, para discutirmos assuntos com essa qualidade de discussão que nós tivemos aqui. Ótimas cabeças pensantes. A Michele dos Santos Lima aqui, elogiando, muito bom, parabéns a todos. Muito obrigado a você, nos sentimos lisonjeados e honrados com a sua presença, Michele, e de todos os demais, o Isaías, o Santos, a Adriana, e todos os que mais participaram, cujos nomes eu não sei mexer com isso aqui ainda. Eu sou um dinossauro diante de um computador, né? Agradecer aí, boa noite a todos os internautas, obrigado pela sintonia e em breve estaremos novamente conversando sobre temas relevantes aí para todos os indaiatubanos e todos os brasileiros e todos os internautas aí do mundo todo. Forte abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado por ter comparecido. Agradeço bastante a Anderson Amado, Marcos, e obrigado a todo mundo que comentou. Depois, acho que cada um depois consegue se antenar aí com relação aos Facebooks e todas as mídias sociais de cada um. Muito obrigado mesmo pela live e até a próxima. Espero ter ajudado de alguma forma a contribuir para todo mundo. Tamo junto. Pode encerrar, então. Pode encerrar. Valeu. Um abraço.